Graça e paz, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Glória a Deus. Que bom estar aqui. Que bom que você veio. Que bom que existe expectativa no teu coração. Eu tive a oportunidade, nós fomos abençoados com uma viagem. Amém. Nos ausentamos por uma semana. Fomos a Alberto Carreiro. Estou fazendo essa propaganda, nem precisava. E aí, como estávamos pertinho, esticamos até Florianópolis para assistir um culto lá com o Manuel Dias. Amém? Sim, se você nunca fez essa viagem, São Paulo a Florianópolis de carro, vire um caminhoneiro, talvez você vai gostar um pouco mais. É longe. E com 3 crianças no banco de trás, discutindo temas polêmicos e... Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom demais. Deixa eu montar aqui o meu... Cadê? Assim. Eles acham que eu vou me esconder, mas eu me escondo para vocês. Assim, ó. Aleluia, aleluia. Antes de nós falarmos daquilo que Deus colocou no meu coração, eu quero que você esteja mesmo conectado e atento. Foi o Senhor. Nunca sou eu quem escolhe o que nós vamos falar. Eu sempre fico aguardando mesmo uma resposta, uma ação do céu. Amém, querido? Então, eu quero que você tenha sempre que você vier ao culto, venha com essa consciência. É Deus querendo alcançar o teu coração. Amém? Não sou eu fazendo um sorteio ou pensando, poxa, eu aconselhei fulano essa semana, vou pregar sobre isso. Isso não existe desde que nós começamos essa igreja. Eu não sou o pastor, nós não somos do tipo de liderança que mandamos recado de púlpito, ou que pregamos aquilo que conversamos, não é isso. Amém? Então, esteja bem seguro mesmo, com relação ao que você ouve nessa igreja, é porque Deus está trazendo maná fresco para a tua vida. Amém? Mas antes de fazer e falar daquilo que nós vamos falar, eu quero que você fique de pé, né? E dê um abraço, homem abraça homem, mulher abraça mulher. Diga o quão privilegiado você é de ter essa pessoa aqui com você. Nós somos uma família, queridos. Se você já abraçou, pode ir voltando para o seu lugar, pode se sentar. Pastor, eu detesto essa coisa do abraço. E Deus te trouxe para essa igreja? Glória a Deus, glória a Deus. Eu ainda ontem conversava com a Camila, existe um homem na internet que eu admiro muito. Ele faz boas ações e ele é bem viralizado por isso. Mas eu notei, após assistir algumas dessas boas ações feitas por ele, eu notei que todas as pessoas que recebem da gratificação, ou que recebem, desculpa, daquele benefício que foi feito por elas, elas pedem para dar um abraço naquela pessoa que fez o que fez por elas. Então é de repente a compra de um produto, é uma oferta, e ela diz, eu posso te dar um abraço? E o abraço é a maior evidência que ela pode dar naquela ocasião, da gratidão que ela tem. Amém? A Bíblia diz que nós devemos honrar uns aos outros. Deve existir no meu e no seu coração gratidão, porque senta do seu lado. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. E aí, queridos, você percebeu que a gente está sem telão? Eu fiz proposital para você que sempre acompanha a Bíblia por aqui. Eu disse hoje, eu quero que esse pessoal abra a Bíblia. Eu quero que eles estudem a Bíblia, né? Pastor, eu nem trago a minha Bíblia. Pois bem, eis aí o início da ministração para você. Nosso computador deu ruim, mas para a noite já vai estar certo. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 14. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Eita, então peraí, vamos. Vamos? Achou?
Glória a Deus. Diz assim: como filhos, eu estou lendo na versão ARA, né? A Almeida Revista Atualizada diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O verso de número 17, numa outra versão, diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Amém? Você pode fechar os teus olhos. Pai, nós te damos graças. Nós somos teus filhos, temos prazer na tua palavra, temos prazer em te obedecer. E nós estamos aqui para entregar o nosso louvor ao Senhor, a nossa rendição, a nossa adoração ao Senhor. Esse é o nosso culto racional. Nós estamos aqui com um único objetivo, de te adorar, Pai. E é impossível entregar a nossa oferta ao Senhor e não receber do Senhor o fogo que consome o altar, o fogo que consome a oferta. Nós estamos aqui para receber a boa semente da tua palavra. E eu declaro, Pai, que ela cairá no bom solo do nosso coração e produzirá frutos. Eu não estou diante de homens e mulheres corações endurecidos, mas eu declaro corações rendidos a receber a tua palavra e andar de acordo com ela, Pai. Obrigado pela tua unção despedaçando julgos, sofismas, mentiras, engano, orgulho, altivez, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu acho maravilhoso esse texto, e eu vou ler mais uma vez na minha versão, preste atenção. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Você pode repetir assim comigo? Em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem exceção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O texto é muito claro em dizer que eu e você temos agora, uma vez que decidimos viver por Jesus, uma maneira correta de proceder. Amém. E a Bíblia deixa, em outros versículos nós vamos falar sobre isso, a Bíblia diz que uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, o seu procedimento precisa ser mudado, transformado. Amém. Querido, não existe evangelho, não existe conversão, não existe cristianismo sem mudança de comportamento. Se você diz que aceitou Jesus, mas não mudou o seu comportamento, reveja aquilo que você diz ter feito. Porque, queridos, a Bíblia diz que entregar a vida a Jesus é converter-se. E a conversão é mudar de rota, é mudar de caminho. Então, se eu estou indo por aqui, eu converto, eu mudo a minha rota, eu mudo a direção do meu caminho. Isso não se trata simplesmente de ter entregue a vida a Jesus e agora eu sou salvo, eu sou de Jesus. Ok, a Bíblia te garante sobre isso, mas eu acabei de ler aqui que tem a minha e a sua responsabilidade. Deixa eu ler um outro texto para você. Diz assim, Efésios 4,17, não precisa abrir, diz: assim eu lhes digo, eu no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem,
que se corrompem por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Daqui a pouco eu continuo. Querido, quando você entrega a sua vida a Jesus, a Bíblia diz que você é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Existe uma mudança de natureza. Repete comigo, mudança de natureza. É o que acontece com você quando você entregou a vida a Jesus. A Bíblia diz que o seu espírito estava morto, mas porque você entregou a sua vida a Jesus, o seu espírito foi vivificado. O seu espírito se une ao Espírito de Deus e ambos se tornam um só. Amém? O Espírito Santo está dentro de você. E eu e você não fomos tornados santos pelo nosso procedimento. Isso precisa estar muito claro. Nós fomos feitos santos porque Jesus garantiu isso a nós. Foi a graça que nos alcançou e nos tornou puros. A grande questão é que a Bíblia não diz que eu e você vamos ser santos quando nós pararmos de errar. A Bíblia já nos chama de santo sabendo que nós vamos errar. Só que ela não diz que nós devemos nos conformar com esse comportamento. Você está comigo? E por que essas coisas estão aqui? Só para você gravar. Está te incomodando eu de mochila aqui? Está te incomodando esse fio balançando aqui? Não está? Você já parou para pensar que eu não preciso estar diante de você com essas coisas, assim como você também não precisa estar diante de Deus com coisas que você ainda carrega? Querido, o Evangelho não é uma religião, o Evangelho não é uma doutrina, o Evangelho não é algo que você faz pautado em pode ou não pode, sim ou não. Então o Evangelho não é você perguntando para o seu líder ou para o seu pastor, pode fazer tal coisa? Eu posso deixar de fazer tal coisa? Eu vejo hoje na internet, existe gente que defende tudo. Se você quiser ouvir uma pessoa que diz ser de Deus, que defende o divórcio, você vai encontrar. Você vai encontrar uma pessoa que diz ser de Deus, e a Bíblia fala a respeito desses, que falam em nome de Deus. Ok? Você pode falar em meu nome e eu nem te conhecer. Não significa que você tem autorização para falar em meu nome. Você está aqui? A grande questão é que nós temos hoje na internet pessoas que dizem ser de Deus e defendem pontos que, se você quer continuar vivendo com essa vidinha, cultivando o pecadinho, cultivando comportamentinhos que não deveriam ser agradáveis a você ainda, você vai encontrar. O Evangelho, querido, é esse lugar de relacionamento. E enquanto eu me relaciono com o Senhor, eu vou deixando coisas. Você não vai ver na Bíblia, em nenhum versículo, Jesus dizendo, se você quer vir comigo, você precisa antes parar de fazer isso, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo. Está aqui? Existe sim uma fala dita por Jesus. Negue-se a si mesmo. Mas pastor, negar-se a si mesmo não é deixar tudo? Ninguém vai deixar tudo. Você vai ver o apóstolo Pedro deixando as coisas indo até Jesus. Mas esse mesmo homem, enquanto caminhava com Jesus, foi repreendido por Jesus. Ele errou, ele falhou. Então ele deixou as coisas com a ideia, eu vou seguir alguém que vai me tornar melhor do que eu sou. E o Evangelho é isso. É eu seguir alguém que me torna melhor. Queridos, nós queremos entender que o Espírito Santo está sobre nós, para nós desempenharmos corretamente aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas a maior obra do Espírito Santo em nós é nos transformar. É mudar quem nós somos, é moldar a minha e a sua vida, a sermos cada vez mais parecidos com Jesus. E é maravilhoso porque a Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. O apóstolo Paulo foi ousado em dizer, ei, seja imitador de Cristo como eu sou. Eu e você poderíamos dizer isso? E aí nós estávamos aqui.
Essa era a nossa vida. Cheia de creca, nós crescemos ouvindo coisas, pensando em passar a perna. Então, você cresce dessa forma, querido. Onde é maior quem conquista, quem vai mais longe, quem passa a perna. Não importa, conquista você. Eu lembro uma vez de como eu fiquei chocado ouvindo uma mãe dando um conselho para uma filha. E ela dizia: filha, se você acha que ele deve ser, então, o seu marido, vai lá, tira ele dela. E eu ouvi aquilo, eu disse: meu Deus. Eu tenho conversado com a Camila algumas coisas, querido. Não dá para eu e você continuar conformado em viver coisas que o tempo de evangelho já está claro que você não deveria estar nesse lugar. Agora, não se trata simplesmente de tempo de evangelho, se trata de tempo de comunhão com o Espírito. Porque nós estávamos aqui, e essa era a nossa vida, o império das trevas. O pessoal do diaconato perguntou: pastor, onde eu ponho o biombo? E eu perguntei: onde é que eu fico o império das trevas quando eu prego? Porque senão vai bugar, né? A nossa irmã Silvana inverteu o império das trevas e o reino do Filho do seu amor, e o pessoal ficou meio assim. Mas é aqui. Você vivia aqui, cheio de coisas, você carregava situações, você tinha coisas em você, porque você era dominado, era um império de trevas. Querido, não era um reino, era um império. No império, se você quiser olhar como funciona aí, alguns lugares onde você não tem vez, não tem voz, você simplesmente se submete. Existe um país que você é obrigado a escolher o corte de cabelo que o presidente tem. Está comigo? Bom, ok. Então você vivia em um império, e nesse império você vive, sob o domínio de Satanás. Mas então um dia você encontra Jesus, um dia você é encontrado por esse amor, você participa de um culto, você entende o que Jesus fez por você, e você levanta a sua mão. Você ainda está nesse lugar, você ainda está aqui, mas você levanta a sua mão e diz: eu quero esse Jesus, eu quero mudar de vida, eu quero ser salvo, eu quero ser perdoado, existe um vazio em mim e eu quero. E aí a Bíblia diz que você ainda nesse lugar, você vem, você repete uma oração, entregando a sua vida a Jesus, e o maior milagre acontece. A Bíblia diz que você, porque orou entregando a sua vida a Jesus, você é teletransportado. Você nunca foi teletransportado, naturalmente falando, mas no reino do Espírito você já foi, porque a Bíblia diz que você sai desse lugar, e agora você vai para o reino do Filho do seu amor. Amém? A grande questão é que você precisa entender, e eu fiz questão de estar cheio de coisas aqui, porque você veio de lá para cá. O que mudou, pastor, de lá para cá? Diga comigo: a natureza. Foi o que mudou. Daqui para cá, daqui para lá, a natureza mudou. Mas os comportamentos, as crecas, a maneira de pensar, aquilo que você tinha como de coisa ruim, veio com você. Ou qual de nós, quando entregou a vida a Jesus, no outro dia, já largou tudo? Porque essas coisas que nós carregamos em nós, elas só são deixadas à medida que eu me relaciono com quem agora é o dono desse lugar que eu estou. Não é na força do teu braço que você deixa as coisas. Por mais disciplinado que você seja, meu querido, você é limitado naquilo que só Deus pode fazer, se relacionando com você. Amém? Então existem coisas que quando... Eu gosto muito da frase, deixa eu ler para você. Essa frase é do John Wesley. Ele diz assim: a conversão... Vamos lá. Você se converteu. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Então você entregou a sua vida a Jesus e você de fato foi retirado desse império de trevas. Cabe a você agora a santificação. E a santificação é exatamente o que nós estávamos lendo ali. É não me amoldar mais a esse estilo de vida. É me despir. Então quando eu venho para esse lugar, eu começo a ver que alguns comportamentos não cabem mais. Não dá mais. Eu gosto de pensar, querido, que é como se você aqui vivesse na escuridão. Você aqui vive em trevas. E quando você vai para a luz, você passa a enxergar em você coisas que você antes nem percebia.
Porque esse era o ambiente que você vivia. Eu nem sabia que eu fazia essas coisas. Era o meu meio, era onde eu estava. Mas quando eu vou para a luz revela coisas que precisam ser transformadas em mim. Querido, a luz não revela coisas que precisam ser transformadas no outro. Entenda, o Evangelho é quem você está se tornando em Deus. Pastor fulano não precisava estar aqui, você está. E o que você faz com o que você está ouvindo? Pastor, a questão é que eu já sei, querido. Ninguém sabe, ninguém santificou-se tanto a ponto de não precisar ainda mudar alguma coisa. E pastor, e por que eu preciso me santificar? Primeiro porque a Bíblia diz que esse é o procedimento de quem é da luz agora. Eu li há um tempo atrás, uma pessoa dizendo, ou postou, não lembro, que entendimento vazio é esse que nós temos de querer passar a eternidade com Jesus e não querer, enquanto estamos aqui na terra, ter momento nenhum com Ele? Qual é o sentido disso? Qual é o sentido disso? Mas a Bíblia diz que quando eu venho para cá, então você começa a se despir do velho homem. Você começa a deixar coisas, e querido, coisas que são maiores, são mais grosseiras, você deixa com mais facilidade, porque você de fato foi vendo para a luz, e você percebe, uau, eu tenho isso nas minhas costas, é por isso que eu andava tão pesado, é por isso que eu andava tão incomodado, é por isso que... Eu me lembro de uma historinha, e eu não lembro agora qual é o sentido, né, de ensinamento da história contada pelos meus pais, mas ele contava a história de um homem que andava com um peso muito grande nas costas, enquanto ele andava pela estrada, e ele pedia carona e as pessoas não davam carona a ele, e ele já estava muito cansado de carregar aquilo, e então passa um homem com uma caminhonete e dá carona para ele, bota ele na caçamba da caminhonete, e aí ele diz, e aquele homem foi na caminhonete, feliz porque agora tinha uma carona, mas ele continuou carregando o peso nos ombros. Quantos de nós talvez estamos carregando coisas que porque agora estamos sendo levados a Cristo e por Jesus, não devemos deixar isso? Você está aqui? Você está entendendo alguma coisa? Querido, assim, eu tenho muita clareza de que Deus quer ministrar isso a nós. Muita clareza. Amém. A grande questão é que quando você vem, você deixa coisas grandes. Uau, olha o que eu fazia, e eu já não sou mais assim, eu não vivo mais isso. Cara, você não lembra como eu era? Olha, eu deixei de viver assim. Eu já não vivo mais assim. A Bíblia diz que agora o teu corpo, ele é templo do Espírito Santo. Mas existem algumas coisinhas ainda. Poxa vida, eu começo a me relacionar com o Senhor e aí eu percebo, nossa, eu percebo que eu estou vivendo, eu estou melhor, eu sou melhor. E querido, preste atenção. Se você se comparar com você de ontem, você vai estar contente em viver com coisas que precisam ser livradas de você ainda. É bom você olhar para você ontem, para você ter o parâmetro, eu estou melhorando. Mas a referência de santo não é você ontem, é Jesus Cristo. Amém? Porque se você olha para você ontem, você diz, uau, eu não conheço um crente melhor do que eu. A grande questão é exatamente essa. Eu preciso ir me livrando de coisas. Isso só acontece à medida que eu me relaciono com o Senhor, querida. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Olha, existe um procedimento, então aquele que mentia não mente mais. Eu me lembro de quando eu estava com uma família, e aí nós estávamos comendo pizza, e aí o filho pediu pizza, o pai tinha pego pizza antes e colocou ketchup em cima da pizza. Então o filho pede a pizza e diz, pai, eu quero ketchup também. E eles não queriam dar ketchup para o filho. Então um vira para o outro, né, diz, não, você não pode, eu só pus ketchup na minha porque a minha pizza veio sem molho. Você está aqui? O que foi isso? Não, pastor, mas era só uma coisinha que foi dita, porque, poxa, o que eu ia falar para o filho? Conversávamos ontem a respeito de pais que talvez o filho quer o celular, e aí o pai não quer dar o celular, mas ele não tem coragem de dizer que ele não vai dar o celular. Então ele diz, está sem sinal. É o que isso? Mentira. Tem sinal. Você que não quer dar, não é isso? Ou quantas coisas eu e você diz, pastor, eu não minto. E essas coisinhas que estão acontecendo? E essas pequenas coisinhas que talvez nós estamos fazendo para evitar o embate, evitar algo que vai confrontar, que vai... A Bíblia diz que nós devemos ter e ser guardiões e falar a verdade. Quero dizer, tão séria a questão do procedimento, que a Bíblia diz que se você, marido, ora, mas trata mal a tua esposa, as tuas orações não são ouvidas, respondidas. Então Deus, Ele tá interessado no teu procedimento. Vi um homem esses dias na internet perguntando para um senhor que passava, e ele dizia, de qual religião o senhor jamais seria? E ele diz, evangélica. E ele diz, por quê? Porque todo evangélico que eu conheço não pratica aquilo que deveria. Você está aqui? Se eu fosse conversar com o teu vizinho diria o quê a seu respeito? Pastor, você está apontando um dedo para mim. Não, a ideia não é essa. Eu quero te estender uma mão, querido. A Bíblia diz que sem santificação a gente não vai ver o Senhor. A Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. É sério. Essa frase é do Paul Walsh. Diz, qualquer um que diz que Deus o salvou e continua a viver como vivia antes, eu pergunto, Deus te salvou do quê? Ele te livrou do quê? Ele te salvou do quê? Da onde? Se hoje você vem à igreja, já falei outras vezes, querido, vir à igreja não te faz um cristão. Pastor, eu venho todo domingo, e na segunda-feira, você é quem? E na terça? Então não é, queridos, eu e você não somos. Nós éramos de uma época onde as pessoas diziam que tinham uma religião, mas elas não eram praticantes. Você lembra disso? Eu conheci muitos católicos não praticantes. Não estou falando nada contra o catolicismo, eu estou falando com relação às pessoas que eu conversava na ocasião. Estão aqui? Então assim, você é o quê? Não, eu sou católico, não praticante. Não existe evangélico não praticante. Se você considera-se um evangélico não praticante, reavalie o considerar-se evangélico. Evangélico não é colocar uma música no rádio, querido. Eu me lembro que eu fui mostrar, ainda na época que eu trabalhava na corretagem, eu fui mostrar um imóvel, e a mulher colocou o som cristão, gospel, no último. E ela sabia cantar a música toda. Mas em cada intervalo de música, aquela mulher falava tanta besteira. E ela fumava, e ela falava mal dos outros, e ela... Não é, querido, não é. É o procedimento.
Então, assim, existem coisas que talvez, pastor, está me incomodando, tira logo esse negócio balançando aí. Eu estou aqui de propósito, é de propósito que isso aqui está balançando. Porque assim como isso talvez está te incomodando, existem coisas que estão incomodando ao Senhor, na tua relação com Ele. E Ele já tem sinalizado a você, tira isso, deixa isso, é melhor que você deixe, venha viver a vida de prazer comigo. Agora é exatamente isso, quando eu me relaciono, eu posso ir me livrando. Pastor, você tinha tanta coisa assim. Pastor, se livrou de tudo? Ainda não. Porque eu e você estamos em processo. Entenda, o Espírito Santo está em você para te ajudar nesse processo de você não ser mais seu, de não ser mais as suas vontades. O mundo caminha para pregar, querido, exatamente o contrário. Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Se te faz feliz, então faça. Ei, o Evangelho não é isso. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço. Vou repetir. Não se torne motivo de tropeço. Nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Olha isso! A grande questão é que nós estamos tão cheios de nós ainda, é tanto a nossa vontade, o nosso querer, aquilo que eu quero, que é muito mais uma coisa de um adulto mimado, do que de um adulto que entendeu o Evangelho, que decidiu seguir agora. E aí a gente quer contar com essa coisa. Eu entendi que Deus é meu Pai, Ele me compreende. Eu estava ouvindo uma música nessa viagem, e lá falou de um versículo que está em Salmo 84, 11, que diz assim: como que é? Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Uau! Qual foi a conversa de Deus com os irmãos lá? Quando foi indagar, ele disse: por acaso, se você procedesse corretamente, não seria aceito? Será que existem coisas que eu e você estamos esperando da parte de Deus, e tudo que precisamos fazer é nos alinhar, é nos colocar nesse lugar de obediência, onde a gente não carrega com a gente coisas que deveriam ser deixadas? Porque você pode falar: pastor, tem uma coisa que me incomoda, tem algo ainda que me incomoda, então vai para o Senhor e tira. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Querido, eu lembro de um homem que uma vez estava falando e ele diz: nós talvez estaríamos assustados demais, seria aterrorizante, se nós, cada uma dessas pessoas que estão nesse lugar, fôssemos viradas do avesso, e aí talvez revelada, coisas que você ainda precisa ser transformado em você. Talvez você não queria ter sentado do lado dessa pessoa que está do teu lado. A grande questão é que sem Jesus, todo homem é um crápula. Todo homem é mau, toda mulher é má. Mas pastor, eu conheço uma pessoa que é má, e ela foi para Jesus. A natureza foi mudada, mas se ela não mudar o comportamento, ela continua fazendo coisas erradas, mesmo tendo uma boa natureza. É isso que você precisa entender. O Evangelho não é essa coisa onde você justifica o teu erro com o erro dos outros. Eu ficava maluco no início do nosso casamento. Vou me expor aqui, A Camila, foi só isso que ela errou na vida. Ela não erra além disso, amém?
Mas eu ficava maluco com a Camila. Quando fora de um contexto, eu esperava passar uma situação para falar de algo que não foi legal. Então eu chegava nela e dizia, Cá, aquilo que você fez não foi legal. E ela vinha e dizia, e você que fez isso? E aquilo me deixava bravo. Eu falava, Cá, você não consegue ouvir o que eu estou te dando como apontamento? E numa outra ocasião, você fala do que eu fiz? Ela vinha na mesma hora. Eu falava, Cá, você fez isso. Ela disse, você também fez isso aqui? Ó. Mas ela já se corrigiu quanto a isso. Amém. Por que eu quis expor a minha gatinha? Primeiro que é uma coisa que ela... Porque talvez é exatamente o que você está fazendo. Talvez você está vivendo a vida que vive hoje ainda. E quando você é questionado, quando você talvez é confrontado, tudo o que você faz é pegar alguma outra pessoa que também erra, em algo que talvez seja maior do que você, e você diz, e fulano? Fulano não era para viver diferente? Você está aqui? Você percebe como errado é isso? A Bíblia não está falando, quando a palavra te confronta, queridos, e a palavra deve nos confrontar o tempo todo. Quando a palavra te confronta, não é para você pegar aquela palavra que te confrontou e falar, então e fulano? Não, é você. Quão melhor você está hoje do que você era e estava antes? O Evangelho é sobre isso. Eu lembro de conversar com uma pessoa um tempo atrás, e eu falava para ela, imagine você vivendo a sua vida aí fora. E aí você faz um procedimento que não é legal. Você fez uma coisa, poxa vida, eu queria que ninguém nem soubesse isso que eu fiz. Mas pastor, se eu não fizesse, não ia dar certo. Se eu não fizesse, poxa, ia travar. E aí você está escalado. E aí a pessoa que fez parte do coloio com você, que fez parte da manobra com você, ela vem para a igreja. Ela nem sabia que você era cristã, mas ela chega aqui e ela vê você, lá em cima, ministrando louvor. Ou ali na porta, cumprimentando quem chega. Com que cara você fica? Não é maravilhoso pensar que Daniel tinha uma vida tão correta no procedimento, que para pegarem ele, precisaram inventar uma lei, que... Como que eu vou explicar isso? Você sabe do que foi feito. Criaram uma lei que era proibido orar ao Deus de Israel, ao Deus dele. Não conseguiram pegar ele em nenhuma falta, em nenhuma falha. Pastor, não tem como. Pastor, viver nesse mundo aqui, nossa, querido, se a Bíblia diz que tem, é porque tem. Sabe o que a Bíblia diz em Gálatas 5,16? Andai no Espírito, e de modo nenhum, satisfarei a concupiscência, ou os desejos da carne. Sabe qual que é a grande questão? Sabe por que para nós ainda está tão difícil? Porque a gente está muito carnal. A gente está muito cheio de carne. A gente está muito cheio do eu, muito cheio da minha razão. Você está aqui? Está entendendo alguma coisa? Agora é uma decisão que você faz. Até quando eu continuo alimentando? Pastor, eu já deixei tanta coisa. Glória a Deus. Você quer uma estrelinha? A grande questão é que a gente está querendo mostrar para Deus. E de verdade, sabe quem faz isso hoje ainda? A Clara. Sabe quantos anos a Clara tem? 2. A Clara ainda faz uma coisa que precisa ser feita. Vai para o pai e diz, pai, olha o que eu fiz. Quem cresce um pouco mais não faz isso porque sabe que tem que fazer. Você depois de adulto, não vai fazer sei lá, vai lavar um banheiro, vai lavar uma louça. Aí você vai chegar para o seu marido ou para o seu filho e falar, dá uma olhada, olha a louça que eu lavei. Lavei a louça. Quem faz isso? Você faz isso, você precisa de um abraço, talvez esteja carente. Mas não faz, porque é procedimento, é o que deve ser feito.
A grande questão é que nós estamos tão distantes daquilo que precisa. Ah, pastor, eu fiz corretamente. Todo mundo furou a fila, eu não furei. É porque a gente está crescendo nesse ambiente, onde perde-se um cachorro. E aí aparece lá, recompensa para quem encontrar o cachorro. E você não quer encontrar o cachorro para devolver para o dono. Você quer pela recompensa. Mas pastor, se tem recompensa, ok, entenda o que eu quero dizer. A grande questão é que hoje eu e você somos honestos e a gente quer uma bonificação por ser honesto. Eu achei a carteira e a carteira tinha R$1.000 em dinheiro. Pastor, você acredita que eu fui devolver a carteira para o dono? Ele só falou obrigado? A risadinha diz muita coisa, presta atenção. Por quê? Porque eu poderia, aquele dono da carteira não sabe que eu poderia ter sumido esses R$1.000? Poderia se não fosse alguém cheio do Espírito Santo. Mas a gente quer ser honesto e quer uma gratificação por ser honesto. E querido, isso está corrompendo o nosso entendimento de evangelho, de cristianismo. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa, Ele é um bom pagador, Ele não te deve nada. A grande questão é porque o pagamento não veio na hora, você diz, não valeu a pena não. Antes eu tivesse furado essa fila, antes eu tivesse pagado a propina, antes eu tivesse pagado um por fora, antes eu tivesse corrompido com o fiscal, antes eu tivesse... Como? Como? Como que você quer pagar uma propina e quer falar de Jesus para esse mesmo fiscal? Como que você quer pagar o quebra para passar na autoescola? Pastor, é muito difícil, então estuda. Não, pastor, quebra também? Ué, não é em todo o procedimento? Não é em todo o procedimento? Querido, a Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que devoram toda uma vinha. E aí eu estou falando porque existem coisas que talvez você não tenha. Pastor, eu olho para você e já não tem mais nada que me incomoda em você. Está tudo bem. Mas talvez eu tenha algo escondido, que faça barulho, que aquilo me incomoda, que deveria já não estar mais ali. Você entende? O que você carrega? Ou o que você sabe, e o Espírito está te sinalizando, você precisa mudar. Eu gosto demais de um versículo que diz a respeito do menor, comparando eu e você com a infantilidade no reino. Ele diz, o menor ele não é responsável, ele não usufrui de nada que é deixado a ele como herança até que ele se torne maior. E ele compara justamente a minha e a sua vida. Enquanto nós não amadurecermos, nós não estamos aptos a provar daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Agora, amadurecer não é ficar mais velho, não é ter barba branca, cabelo branco, não. Você pode ter cabelo branco e barba branca e ser infantil. A grande questão é que maturidade no Evangelho é andar e ser correto no procedimento. Ainda que ninguém veja, Deus está vendo. Aquilo é uma semente. Ninguém viu, Deus viu. Aquilo foi uma semente. Está plantando correto ou incorreto? Primeira Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 6:12, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. E aí eu estou vendo, na rede social, muitas pessoas fazendo isso. Então existem alguns pastores polêmicos e eles se levantam para defender uma pauta. E aí ele defende uma outra pauta e as pessoas vão, cada um corre para aquele lado, corre para lá, corre para cá. Existia uma divisão na igreja de Corinto.
Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E o Paulo vem e diz, ei, para com esse negócio. Somos todos de Cristo. Ele é quem nos inspira, Ele é quem nos molda, Ele é o nosso objetivo. Fato é, querido, que quando você anda com pessoas que amam ao Senhor e que compreendem essa caminhada cristã, isso vai ajudar a tua vida. Porque, como eu disse, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você de repente foi tirado desse lugar, e você veio para cá, mas você talvez é alguém que vive em comunhão, vive o tempo todo com pessoas que estão aqui. Então talvez você vai achar normal, porque lembra que eu falei de referência? Se a tua referência continua sendo as pessoas que viviam no império das trevas, aquilo que você talvez deixou e não deixou, continua sendo confortável para você. Está aqui? Eu me lembro uma vez que eu fui conversar com uma pessoa e eu disse para ela, você precisa quebrar as pontes com o passado. E a resposta dela foi para mim, eu tenho um receio, porque a impressão que eu tenho é que eu sou a única pessoa cristã que ainda tem acesso a eles. E foi justamente por não esperar, não se fortalecer e não quebrar essas pontes, que essa pessoa foi e se afastou do Senhor novamente. Amém. Pastor, então, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu devo andar com os crentes? A Bíblia diz que nós devemos mutuamente nos ajudar. Nós devemos congregar. Você percebe quão importante é você estar exposto a uma palavra como essa? Ainda que você não goste de tudo que você está ouvindo. Mas você percebe como é salvação para mim e para a tua vida? Querido, ninguém que adultera, tropeçando e caindo em cima de uma mulher. Ninguém está passando e diz, hoje eu... Não! Todo mundo que faz algo, ou ninguém rouba, ninguém mente, é justamente cultivando pequenas coisas. Estatísticas dizem que pessoas que elas adulteram, mas antes elas começaram a flertar, elas começaram a conversar, elas começaram a investir. Vocês estão aqui? Eu me lembro, nós éramos líderes de jovens em Guarulhos. Então tínhamos um jovem que congregava conosco, ele era do Rio de Janeiro. Sensacional, todo carioca é carismático, né? Gosto demais. E ele tocava violão e quando juntava aquela roda e tudo mais. Mas ele não investia o tempo dele com o Senhor. Ele era aquele cara que estava rodeado de pessoas, ele tocava violão, ele tinha a alegria dos jovens. Mas como eu disse, o Evangelho não é aquilo que você faz para os outros, é quem você é no secreto. E após aquele jovem não vigiar em algumas áreas da vida dele, em uma noite ele usa droga, ele fica descontrolado, pega uma faca de cozinha e vai tentar assaltar uma marmoraria. Ele morreu espancado. Jovem. Pastor, por que você está me contando essa coisa? Porque, querido, ele estava rodeado de pessoas boas. Não existia problema na liderança dele. E aí eu torno a dizer, você pode vir a essa igreja, você pode ouvir essa palavra, mas se isso não cair no teu coração, você pode sair desse lugar e ir para um motel com a tua namorada. Você pode sair desse lugar e ali fora, quando alguém te ligar, você contar uma mentira. O que precisa existir é esse incômodo em você. Eu posso até estar fazendo, mas eu sei, porque sei que eu preciso mudar o mais rápido possível. E eu não estou dizendo para você que é porque você faz, você não vem no culto, não é isso.
É como alguém que não toma ceia porque está errando. Querido, precisa existir em você essa indignação. Eu preciso resolver isso. Mas pastor, se eu disser a verdade, pode ser que eu perca o negócio, pode ser que eu perca o cliente, pode ser que eu... Ei, a quem você quer agradar? A quem você quer agradar? Jesus, você consegue perceber quão duro é o discurso de Jesus? É como se eu chegasse para você, preste atenção. É como se eu chegasse para você e dissesse assim: Leandra, assim, você diz que me ama, mas é mentira. Não é forte isso? Você diz que me ama, mas você só ama da boca para fora, porque você não faz nada daquilo que eu te peço. É exatamente o que Jesus está fazendo com as pessoas que estão ali. Eles dizem: vocês me honram com os seus lábios, vocês dizem que me honram, mas vocês estão mentindo, porque vocês não estão obedecendo. Vocês dizem Senhor, Senhor, mas não cumprem nada do que eu estou dizendo. Ei, eu repito, não é na força do teu braço. Todo o esforço que você precisa ter é em estar conectado, próximo dEle. É Ele, não é Ele que vai te mostrar. Simplesmente, sabe quando você, vem cá, sabe quando você está andando com alguém? Eu não sei se você é daquele tipo, que quando vê uma sujeira no dente de alguém você fala? Quem é você? Hã? Eu sou do tipo que falo. Ok? Então se eu estou comendo com alguém, ou eu estou na rua e a pessoa está com o dente sujo, eu prefiro que eu fale do que ela passe por várias pessoas com o dente daquele jeito. Meu pensamento. Pensa a respeito disso. Ok? A grande questão é que caminhar com o Senhor não é aquela coisa onde Deus vai virar para você e dizer: ei, você precisa mudar isso, mudar aquilo. Não, não é isso. É Ele andando com você. E enquanto você anda com Ele, talvez Ele diz: ei rapaz, você viu que está sujo aqui? Deixa eu te ajudar a limpar. Vamos continuar a caminhada. Ei, você viu aqui? Deixa eu arrumar para você. Vamos lá. Você consegue entender? Ei, Deus é amor. Não é um Deus dizendo: arruma esse negócio, rapaz, se alinha. Não é isso. Não é. Não é um Deus dizendo: eu falei para você. Não é. É um Deus que te ama. E enquanto Ele se relaciona com você, Ele vai te ajudando a ser melhor. Ele vai te ajudando a estar parecido com Ele. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer? Agora isso é entre você e Deus, querido. Você pode esconder coisas da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos, do seu chefe. Você pode esconder e achar que está abafando, mas de Deus você não esconde. E o que precisa acontecer é esse quebrantamento diante do Senhor. É chegar diante daquele que não quer te condenar. Ele não quer apontar o dedo para você. É chegar diante dele e dizer: Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso mudar. Me ajuda a ser melhor nisso. Me ajuda a me comportar. Eu quero estar alinhado no meu procedimento. Eu quero chamar o Ministério de Música aqui. Eu pedi para nós cantarmos uma música. E eu quero que enquanto a gente cante essa música, você adore ao Senhor. Ou você se consagre ao Senhor. Eu creio que num culto como esse existe unção, querido, para confirmar a palavra. Amém. Pastor, eu vivo brigando com a minha mulher, eu vivo brigando com o meu marido. Sabe o que é isso? Carne. Como que duas pessoas cheias do Espírito vivem se degladiando? Pastor, então o que eu faço? Ei, seja cheio do Espírito. Vem aqui de novo, deixa eu dar um outro exemplo. Todos conseguem me ver daí? Vira de costas assim para mim. Entenda, esse é você. Vamos subir lá para todo mundo ver. Fica de costas para mim.
Aqui, esse é você. Você entregou a sua vida a Jesus. E esse é você carnal. É você cheio das suas razões, cheio das... eu brigo mesmo, eu vou para cima mesmo, eu não levo desaforo para casa, eu não aguento. Deus sabe como eu sou, Ele sabe, e Ele quer te mudar. Amém? E então você foi agora para o reino do Filho do seu amor. Vamos, bora. Vamos, pode vir. Só que se você continua de razão, você não vai viver aquilo que Deus tem para a vida. A grande questão é que você é um só com o Espírito Santo de Deus. Mas pastor, como que eu faço agora? É orando. É orando em outras línguas, é lendo a palavra, é cantando hinos e cânticos ao Senhor. E querido, e aí é exatamente isso que acontece. É o Espírito quem conduz a tua vida. Você entende? É você que está aqui, sou eu, mas já não sou eu quem guio, é o Espírito Santo que me guia, é Ele quem vai à frente, é Ele quem faz, não é mais na minha força, é na força dEle. Quão cheio do Espírito você está? Quem está regendo os seus dias? Quem está regendo? Pastor, eu consagrei o meu comércio ao Senhor, eu consagrei a minha empresa ao Senhor, E Deus está se agradando de tudo que está acontecendo lá? Não envergonhe o nome do Senhor, querido. Uma pessoa uma vez disse: pastor, eu ia xingar no trânsito, mas aí eu me lembrei que o adesivo da igreja está no carro, está colado no carro. E eu não briguei, porque afinal de contas... E eu já tive outra pessoa que disse: pastor, eu não colei justamente por isso. A gente dá risada, mas qual é o nosso time? E quando não tem adesivo nenhum, você é quem? E quando não tem, você não está com a camiseta da igreja, quem é você? Querido, o evangelho não é de quanto o seu marido é de Deus, quanto seu filho é de Deus, é quanto você é de Deus. Eu não estou aqui essa manhã para você dizer para o marido: está vendo? Está vendo, esposa? É para você pegar um espelho, pôr diante de você e dizer: eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso sair desse lugar, onde eu estou e conheço ao Senhor por anos, e continuo no mesmo lugar, na mesma posição, com as mesmas crecas, com as mesmas manias, com os mesmos... chega! Existe unção aqui essa manhã para te ajudar, amém? Vamos, André. Talvez você conheça essa letra, se você conhece, canta. Se você não conhece, fica no seu lugar mesmo, os olhos fechados, mas abra sua boca, faça a sua oração. Tenho mais a minha vida como preciosa, eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor, eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão, tua luz me encontrou, e agora eu posso te ver, eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa, eu fui encontrado.
já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, e nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei, Ele é a nossa satisfação. nada mais me satisfaz. Ele é a nossa satisfação. Ele é a nossa plenitude. Quantas coisas nós ainda estamos cultivando por orgulho, por não querer dar o braço a torcer, o que vão pensar, o que vai, não, vou parecer bobo. Ei, decida deixar, decida largar para viver o melhor de Deus para a tua vida. O Evangelho não é sobre quem tem razão, é sobre quem amadurece e vive a vida que Deus tem para ele. Você pode ficar de pé? Abra sua boca, querido, diga ao Senhor que você quer ser parecido com Ele. Existe unção aqui para te ajudar. Diga assim: Espírito Santo, mostre a mim o que eu ainda preciso mudar. Mostre a mim coisas que talvez eu não esteja enxergando e precisa decidir romper e sair desse lugar de mesmice, desse lugar de mediocridade, desse lugar onde já não existe mais avanço naquilo que eu estou fazendo. Paulo teve um encontro com Jesus que fez com que ele mudasse completamente seu estilo de vida. Que o meu e o seu encontro diário com Jesus implique em mudanças notórias na minha e na sua vida. Quem te conheceu semana passada já não vai mais reconhecer quem você é. Cada vez mais parecido com o Senhor. Você não tem problema em perdoar. Você não tem problema com a verdade. Você não tem problema em viver uma vida correta e reta diante de Deus e dos homens. Pai, eu te dou graças. Espírito Santo de Deus, eu te dou graças. É a tua unção que nos capacita a viver. Foi a tua graça que nos trouxe a esse lugar.
e nos diz ser santos, e nos diz poder ser santos como o Senhor é santo, e nos diz poder ser e ter o nosso procedimento correto enquanto estamos nessa terra. Homens e mulheres parecidos com Jesus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ei, pare de mudar, ou melhor, mude a sua confissão acerca da tua empresa, acerca da tua vida. Se todo mundo faz daquele jeito, e aquele jeito não é correto, seja você, o Filho de Deus, que agindo corretamente, vai ver a graça e o favor de Deus sobre a tua vida e a tua empresa. Quando foi oferecido a Daniel comer dos manjares do rei, ele diz: não, eu decido permanecer puro. E ao final do período você pode nos testar e ver se nós não vamos estar ainda mais fortes. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. O Senhor não deve nada a nenhum de seus filhos. Se eu, que sou o Pai, tenho prazer em conceder coisas boas aos meus filhos quando obedecem, o que o Senhor não fará por nós se procedermos corretamente? O que o Senhor não fará em nós, por nós e através de nós, se procedermos corretamente? Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Fique com seus olhos fechados. Se você entrou aqui essa manhã e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, hoje eu dei até exemplo. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você está em um império de trevas. Para que você se torne um filho de Jesus, um filho de Deus, desculpa, salvo por intermédio de Jesus, você precisa crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Então, se você está nesse lugar e você nunca fez essa oração e deseja fazer, levanta a sua mão. Eu quero orar com você. Existe alguém? Levanta a sua mão direita bem alto para que eu possa orar com você e você ser transportado desse império de trevas para fazer parte do reino de Jesus, o reino de Deus. Existe alguém? Talvez você entrou neste lugar e você já fez essa oração, mas você se deixou corromper pelas amizades, por aquilo que talvez você se alimentou e você se afastou de Jesus, e você deseja essa manhã devolver o controle da sua vida a Jesus. Levanta a sua mão. Se você está desviado, afastado e deseja se reconciliar com o Senhor, você pode vir aqui à frente.